Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast da Comissão de Direito Condominial da ABA, aqui do Rio de Janeiro, Assuntos Gerais, a sua resenha condominial. E hoje aqui a casa tá cheia, né? Colocamos aqui mais um espacinho que a gente não podia deixar. O Dr. Ramon veio lá de Porto Alegre, a gente não deixou ele sair. Então, vamos lá, vamos começar com as apresentações, cada um vai falar um pouquinho, rapidinho. Vamos lá, Rafael, conta um pouquinho de você pra gente. Bom, um prazer estar aqui com os amigos, mais uma resenha aí que eu estou participando com você, Ana. Bom, Rafael, sou advogado imobiliário condominial, já atuando aí há 8 anos, na luta aí do dia a dia, e vai ser um prazer estar com vocês, também não vou me alongar para a gente poder dar sequência aí. Haroldo. Bem, para mim é um prazer estar aqui falando com vocês, agradeço demais aqui o convite. Pô, fico até, quando o Rafael fala, tá com 8 anos advogando, caraca, pô, mas eu falo, né? Eu advogo há 18 anos no direito imobiliário e vamos bater um papo aí sobre esses assuntos importantes aí, sobre a instituição de síndico. Vamos lá, Ramon. Olá, Ana Maria, olá os colegas, uma alegria poder estar aqui com vocês e agradecer, porque eu não estava previsto para estar neste capítulo aqui do Assuntos Gerais, mas que bacana, uma alegria sempre estar contigo, meu amigo Arechavala, o Rafael, o Haroldo. Vai ser um bate-papo bem interessante sobre esse assunto que é muito importante e que vira e mexe acontece aí nos condomínios, né? Que é a destituição do síndico. Vamos lá, e você, Luiz? Bom, prazer estar aqui, obrigado pelo convite, uma honra, junto com o Rafael, o Haroldo, o Ramon, você, Ana Maria. Sou Luiz Arechavala, advogado, e estou aqui à disposição para a gente trocar ideia, né? Acho que também deve estar uns 17 anos aí na estrada, e vamos nessa, vai ser muito bacana. Hoje o tema é destituição de síndico. Mas antes de começar, não podia deixar de fazer a propaganda do livro, né? Tive que ficar do lado aqui do amigo para fazer um livro muito bom, recomendo muito. Bom, eu sou Ana Maria Malé, também sou advogada, estou na área condominial há pouco tempo, não chego nem perto aqui dos colegas, porque minha área era outra, mas estou aí sempre aprendendo e trazendo, e sou síndica também. Muitas vezes contrato aqui o escritório do meu colega para me defender na qualidade de síndica. E hoje a gente vai trazer esse assunto aí que é um pouco temeroso, né, para os síndicos, a destituição, o que é isso, como é que funciona, qual é o quórum, quais são os casos, o que a gente tem aí para trazer, para auxiliar os síndicos nessa jornada, né, no condomínio, e também os advogados que querem entrar na área condominial, porque tem que ser especialista, essa é uma verdade, não é só ser advogado para ir lá no condomínio e tentar ajudar, que não vai conseguir, vai fazer besteira. Então a gente tem que estar sempre aí se qualificando, trazendo as informações, estudando, e hoje a gente está aqui para isso, para esse bate-papo, para trazer essas informações. Quem é que quer começar falando desse tema? Ô, Ana, rapidinho, eu acho que você colocou um negócio muito importante, auxiliar o síndico, os advogados, mas auxiliar também os condôminos, né? Porque, na verdade, o síndico ele é um mandatário, ou seja, ele é um representante daquela massa de proprietários, daquela massa de condôminos, e o mandatário, assim como o advogado também, né? Ele é o representante daquela pessoa que ele representa enquanto aquelas pessoas querem ser representadas por ele. Então, assim, o cargo não é vitalício. O cargo não termina só quando encerra o mandato em si, né? O cargo pode encerrar também por algumas razões que vão ser colocadas aqui, né? Não vou antecipar muita coisa, mas é importante a gente saber que ele está síndico enquanto aquelas pessoas que ele representa querem que ele esteja ali. Porque a partir do momento que não querem mais, aí a gente vai ver aqui os mecanismos de destituição, né? Que é um pouquinho diferente da renúncia. A renúncia é quando ele não quer mais ser o síndico, e a destituição, que é o assunto de hoje, é quando as pessoas não querem mais que ele se represente. E aí, Luiz, você falou num ponto importante, que é a questão de assessorar também os condôminos. O que a gente vê muito na prática, o que eu observo? Há uma tendência dos conflitos de inimizade dentro do condomínio acabarem em desdobramentos jurídicos. Então você tem uma oposição com determinado síndico, meramente por não gostar dele, mas não tem nenhum elemento prático. Ele realmente presta contas, ele exerce ali a função, a princípio, de forma correta, mas você não gosta dele. Então as pessoas que querem destituí-lo acabam querendo buscar alguma vírgula para poder decretar uma nulidade, né? Suscitar uma nulidade de uma assembleia e várias outras questões. Então acho que nós, enquanto advogados, precisamos também frear esse tipo de situações. Não? Há elementos de fato para a gente poder prosseguir com uma demanda judicial, com uma medida extrajudicial, por exemplo. Então acho que também essa assessoria para você frear muitos desses ímpetos que são meros inimizades, né? Você não gosta da pessoa, que ele multou às vezes corretamente uma determinada unidade, e isso acaba ganhando força, né? Porque na verdade é uma coletividade ali. Então
e sempre reforço quando eu tenho oportunidade, a importância da assessoria jurídica para o condomínio, para o síndico. Síndicos profissionais precisam ter um corpo jurídico também para se defender enquanto, de repente, um movimento contrário de determinados condôminos, né? Enfim, muita coisa para a gente falar aí. E sintetizando isso que o Arechavala falou e o Rafael também, a gente está falando do trabalho preventivo. Porque quando você faz um trabalho preventivo, ele sai muito mais barato do que você fazer ele de maneira curativa posteriormente. Eu quero trazer para vocês um exemplo, né? Agora, no dia 21 de dezembro, eu vou participar de uma assembleia onde a pauta é a destituição do síndico. Por quê? Porque o condomínio não tem assembleia desde 2018. Né? Aí, são um condomínio com 12 apartamentos, 2 moradoras me procuraram, eu disse, olha, se arrumar mais uma, chamamos uma assembleia, temos um quarto. Arrumamos mais uma e colocamos a pauta. Prestação de contas, destituição, eleição de nova administração. E aí uma moradora falou assim para mim, eu queria a convenção do condomínio. Eu disse, mas pede para o administrador. Aí eu entrei em contato com a administradora e disse, olha, eu tenho aqui um quarto de condôminos, chamo uma assembleia e me vê a convenção. A administradora, não tem convenção. Então, assim, será que essa administradora e esse síndico, eles não se comunicaram ou fizeram propositalmente para isso? Então isso é uma coisa interessante que volta a essa questão do trabalho preventivo, mas principalmente ao síndico estar preparado. Isso é uma coisa que eu defendo muito. A área condominial é uma área que ela deixou de ser uma área amadora e ela teve que se profissionalizar. Não só porque a lei diz que tem que ser feito muitas e muitas ações dentro do condomínio, mas porque as necessidades cresceram de uma maneira muito agressiva. E aí nós temos que ter uma pessoa bem preparada para gerir o condomínio, como em qualquer outra área do conhecimento humano. Né? Posso fazer uma pergunta? Direcionar para o... Pra mim? Tô aqui quieto, nem participar. Nem participar. É prova oral? É prova oral? Prova oral. Deixa eu pegar o livro do professor Arechavala. Deixa eu botar do meu lado aqui. Vale consulta, não é? Vai Doutrinador ali. Em dupla. Festejar o doutrinador. Deixa eu pegar o livro. Eu falei assim, sempre que for mencionar o livro, tem que ter, né? Ali, deixa eu pegar o livro. Devidas vênias. Vou fazer uma pergunta para o Haroldo, que o Haroldo é o meu consultor de processo, né? Ele sabe, tá terreno, porque ele sabe que volta e meio eu penteio ele com processo. Mas ele sabe que tem uma admiração, né, por todos aqui, mas, pô, eu acho que ele é um cara fantástico, no ponto de vista do processo civil, principalmente. Seguinte, cara, Código Civil fala que, salvo engano, no 1349, que o síndico pode ser destituído por ausência de prestação de contas, administração inconveniente ou... Alguém me ajuda aí, tem mais um terceiro Administração assunto lá. contra, administração inconveniente, tem mais um terceiro. Que não praticar irregularidade, não prestar contas ou não administrar conveniente. Na verdade, não prestar contas já é uma irregularidade porque é um dever dele no Código Civil, mas tudo bem, né? Não vamos ficar sendo muito chato. Administração inconveniente é bem subjetivo, né? Inconveniente é subjetivo. Mas vamos lá. Esse caso que o Ramon falou, que me chamou a atenção aqui. O síndico não presta contas. O síndico não presta contas, né? E, Haroldo, você acha que nesse caso, óbvio que é aberto para todos, mas, Haroldo, você acha que nesse caso caberia uma ação judicial de destituição? Porque aqui a questão é objetiva na lei. Sim. Ele não fala que a administração inconveniente teria que passar por um crivo de uma assembleia. Mas a não prestação de contas, como o Código Civil fala que ela é anual, pelo 1348, sim, anual ou quando, né, solicitado, anualmente, passou um ano, não prestou conta. Isso aí é objetivo. Você acha que poderia a destituição ser judicial? Pô, ótimo comentário, né? Primeiro, esse elogio todo aí, isso é mentira, né? Por causa da amizade, o cara puxa esse saco todo. Festejar. Consulta. Festejar o livro do Haroldo, meu Deus. Festejar o doutrinador, mete essa aqui, né? Ô, Luiz, eu acho que, na minha opinião, acho que falta interesse de agir. Direto com a ação, direto. Porque, assim, como eu acabei de comentar, a lei traz mecanismos. Você fala isso no seu... Agora eu vou falar a pura verdade, tá? Você fala isso no seu livro. O condomínio é uma comunidade, tem legislativo, executivo e judiciário, né? Tudo é para resolver democraticamente. Se não tá tendo prestação de contas, não tá tendo assembleia, como o Ramon falou, é o que ele acabou de falar. Um quarto, condomínio pequenininho, 12 pessoas, 3 pessoas, convoca, faz uma assembleia e vamos resolver essas questões. Vamos fazer uma AGE, vai destituir o síndico, vai eleger outro e toma as providências que serem tomadas. Agora, partir direto, quando a lei permite convocar uma outra assembleia, permite em assembleia a destituição do síndico, me parece uma intervenção demasiado o judiciário sair atropelando sem essa participação. Mas eu entendo a sua colocação. Se chegar a situações muito extremas, onde aquela comunidade condominial está indo para o caos, literalmente,
eu até consigo imaginar alguma coisa do juiz tentar interferir. Mas eu acho que uma liminar e qualquer coisa que ele faça, ele vai estar substituindo a Assembleia. Essa é a minha preocupação, entendeu? Ele sozinho vai estar substituindo o que a Assembleia tem uma das capacidades de legislar, criar uma regra para aquela comunidade. Então, acho muito complicado. Eu comungo do teu concordo, e é aquela questão da soberania, né? Acho que a legitimidade da Assembleia, nesse caso, para mim, ela é absoluta. Acho que desaguar no judiciário realmente de forma justificada. Aí você vai ter que demonstrar efetivamente algum obstáculo, alguma questão impeditiva da convocação da Assembleia. Mas a Assembleia é o órgão interno, né? Que elege o síndico e destitui de acordo com a norma cogente, que é o Código Civil. E aí eu chamo a atenção, assim, como que no mundo condominial, né, no nosso dia a dia, nos condomínios, as pessoas não têm essa ideia. É a falta de assessoria jurídica, porque tudo é a mania, né, de falar, vou entrar na justiça. Não, você pode resolver aquilo ali naquela coletividade, naquela minicidade que você está ali. Você tem regras para isso. Isso pode ser resolvido, é o seu patrimônio. O que me impressiona muito no direito condominial é como as pessoas querem fugir dessa responsabilidade tão importante do debate, que é ir numa assembleia, que é ser síndico, que é participar do conselho. É isso aí. É o seu patrimônio. As pessoas parecem que não entendem isso. Preferem se esconder atrás do judiciário. Né? Exatamente. É muito fácil. O juiz vai decidir, eu contrato advogado e vou ter uma sentença. Não é isso, não é por aí, não é o certo, né? Esses são os casos extremos. Não é o caminho que resolve. Né? E quando às vezes a gente é procurado, os casos que chegam lá no escritório, é justamente, não é por um elemento objetivo, como eu já tinha mencionado, né? O síndico não prestou conta. É uma questão de convivência, de inimizade, de não gostar, questão política meramente, né? Então, isso acontece por demais. Bom, deixa eu passar aqui para não me alongar muito. Não, mas eu concordo com tudo que você falou, Rafael, é isso aí. E às vezes a gente percebe isso, acho que todo mundo teve essa experiência aqui, né? Geralmente o condômino que reclama, aí você consulta as atas anteriores. Nunca participou de uma assembleia, né? Tinha as convocações, não ia para assembleia, mas adora apontar o dedo no outro, né? O famoso engenheiro de obra pronta, né? Ficar criticando o síndico, criticando a administração, mas ele nunca tomou partido para tomar alguma providência. Você vê que ele nunca participou de assembleia nenhuma, mas agora tá levantando o dedo e apontando alguma culpa pro síndico, né? Complementando isso que a gente estava falando agora, existe uma previsão no Código Civil, se eu não me engano está no artigo 1350, que fala que caso o síndico não convoque a Assembleia Geral Ordinária, qualquer condômino tem legitimidade para fazer. Pois dá uma olhadinha aí, Ana. Tô olhando. Sim. Eu acho que é o 1350. Qualquer condômino... Tudo livro, vê se o livro tem. Se ele tá falando, tá lá. Se tiver divergência entre o livro e o código, isso vai no livro, entendeu? Não, mas sério, assim, acho que é o número 350, que fala que a Assembleia Geral Ordinária, não convocada pelo síndico, que ele é obrigado a fazer, qualquer condômino passa a ter legitimidade individualmente, aí você não precisa nem de um quarto. E aí vai ao encontro que você falou, né, Haroldo? Não tem interesse de agir, porque ele, ao invés de ir para a justiça, pedir a destituição, ele pode convocar a própria Assembleia, né? Então, realmente, concordo contigo aí. E se eu não me engano, tem posicionamento do STJ também em relação a isso, na questão da legitimidade de um só buscar a prestação de contas. Eu não sei no Rio de Janeiro como é que é, mas eu vou dizer assim, a nível de Rio Grande do Sul, o Poder Judiciário é muito, muito, muito reticente. Reticente, hein? É muito reticente no sentido de fazer alguma intervenção dentro do condomínio. Sim, Então, esses cuidados, né? E o que o Rafael está falando, eu vejo muito, e agora eu estou síndico também, eu vejo mais claramente isso. É a animosidade ali que vai acabando construindo. E o contrário também é verdadeiro. Já falamos isso aqui em outra oportunidade dos atores condominiais, né? Cada um aqui de vocês é síndico. Eu não gosto de vocês, mas vocês fazem uma boa gestão, eu faço uma oposição respeitosa, e assim o condomínio cresce. A grande questão é que eu não tenho isso. E aí quando o condômino está por aqui, eu quero tirar o síndico. Dia 20 agora eu tenho uma assembleia, que a síndica vai tentar se reeleger. Eu cobrei um valor alto dela, porque eu falei, eu vou ter que levar uma escolta comigo, né, de advogados, porque não é nem pela questão jurídica, a parte jurídica ela é fácil, não tem muito. A questão toda é a agressividade que vem de um pequeno grupo. Aí eu falei pra ela, tu vai ter que dar uma conversada com um grande grupo, então. E isso é o que acaba fazendo parte do dia a dia da vida de um síndico. E aí acaba. Ano passado eu participei de 40 assembleias de condomínio, assessorando. 3 foram com pauta específica de destituição de síndico. Agora, Haroldo, Luiz, Ramon, um exercício de reflexão, né?
será que, com a legitimidade que o Luiz mencionou do 1350, do condômino isoladamente buscar o judiciário, será que ainda assim ele não teria que ter uma fundamentação? Porque eu acho que no ambiente do colegiado, né, do condomínio, eu acho que você precisa seguir um quarto dos condôminos, né? A força de uma assembleia, a força A GO. Mas você não acha que teria que ter uma motivação? Olha, eu estou vindo isoladamente aqui porque os conselheiros não querem integrar um grupo de oposição para a gente realmente fomentar ali uma listagem de um quarto, né? Não, pensa o seguinte, a ideia, qual é a dinâmica? É 1350 para primeiro, isso que eu estou falando, tá? 1350 fala que o síndico convocará anualmente a AGO. E aí o parágrafo primeiro fala, se o síndico não convocar a assembleia, 1/4 poderá fazê-lo. Parágrafo segundo, se a assembleia não se reunir, o juiz decidirá requerimento de qualquer condômino. Qualquer condômino. Então, a AGO. Porque a AGO ele é obrigado a fazer. Se ele não faz, aí qualquer A Constituição mantém-se o que a gente já conversou. Isso é mais ou menos o que a gente fala no processo civil, uma legitimidade subsidiária, tá? É extraordinário ou subsidiário? Não, é subsidiária, né? Só pode entrar primeiro os meios que a lei estabelece, a ordem. Se nenhum entrou em ação, o último cautela é essa do judiciário. A própria lei estabelece isso, entendeu? E aí já acontece muito da ação de prestação de contas. Eu pego vários casos lá do condômino isoladamente entrar com uma ação de prestação de contas. Não pode. É o condomínio que tem que entrar com uma ação de prestação de contas para exercer o cargo lá de sindicatura. Ia falar. Pode outra perguntinha aqui? Ele tá inspirado hoje, né? Acho que só porque eu mostrei o livro, ele tá querendo fazer prova aqui. Mas vai. Não, tô fazendo prova e tô tirando dúvidas. Tô testando conhecimento. Tô testando conhecimento de... O Haroldo vai ter que falar assim, faz o Pix, faz o Pix. Depois de estar distribuindo essa ação aí, né? Depois Você me paga o percentual desse teu parecer, que seus pareceres são caros, tá? Vai estar na petição inicial, conforme o Dr. Haroldo Lourenço falou no podcast. E junta a gravação do podcast, né? bota o link lá no YouTube. Se vocês olharem no livro, tem comentários de colegas que eu ligo conforme gravação de áudio enviada. Ele tem também gravação de áudio enviada, conforme mensagem telefônica. Fidedigno com a fonte. Responsabilidade. Enviado na data. Fidelidade acadêmica. De áudio vem cada coisa. Tem aí, vai sair um hoje, amanhã tá saindo mais um livro. Fala assim, conforme palestra. Igual tem o meu. Conforme palestra assistida no congresso e tal, tem um bastidor, você sabe, né? Pergunta, vamos lá. Aqui diz o seguinte: se a Assembleia não se reunir, na GO, né, o juiz decidirá a requerimento de qualquer condômino. Então, o condômino não tem legitimidade para convocar direto. Tem que ser por intermédio do judiciário. Sim. Tem que ser uma ação judicial. Agora, que ação é essa? É uma ação, estou perguntando mesmo, né? Não é teste de conhecimento, não. É uma ação de obrigação de fazer para o síndico convocar? Ou é uma ação, conforme o Sérgio Tagiba entende, que seria uma ação para o juiz decidir as matérias de Assembleia? Entendeu? Lembrem que é uma ação, tem que ser uma ação. Sim, claro. Aí, tchau. Essa não tô direcionando pra mim. Vai, o Haroldo vai responder. Para mim, ainda segue essa ideia de uma obrigação de fazer, para forçar a convocação de uma Assembleia. Obrigar a convocação de uma Assembleia. E no corpo da petição fazer a sugestão de pauta. Eu entendo isso. Tem que dizer, porque você tem que dizer exatamente o que você quer, né? Qual o edital, né? Agora, lembrando que eu acho que foi o Rafael que falou, né? O condômino, quando demandar, ele tem que provar essa omissão. Justificável, né? Acho até razoável e-mail, notificação para a administradora, para o próprio síndico, para ele provar que está ativando essa legitimidade subsidiária dele, que foi tentada ordinar a principal originária e não conseguiu, né? Mas já tive casos que eu observei que o magistrado determinou a Assembleia exatamente para aquela finalidade. Né? Entendo que seria uma obrigação de fazer, mas vamos imaginar num exercício de reflexão aqui que não faça. Mesmo que se aplique ali uma estreante, uma multa, e o condomínio precisa andar, o ato jurídico precisa ser realizado. E aí, como é que faz? Eu acho que aí, nesse caso, no próprio processo judicial, acho que aí ele, num segundo momento... Né, ele poderia intimar a administradora a enviar o edital. A fazer o envio, né? Mas aí é mais tranquilo, assim, né? Quando você perguntou, e essa questão que o Sérgio respondeu... O CPC mesmo estabelece que qualquer obrigação de fazer e não fazer, primeiro o juiz vai tentar a tutela específica, ou seja, forçar que o devedor, a parte contrária, cumpra aquela obrigação como tinha que ser originariamente cumprida.
não cumprida, por exemplo, fixou multa diária, não cumpriu, aí ele entra com resultado prático equivalente. Aí ele, marca a assembleia e intima todo mundo para comparecer. Acabou. Perfeito. Mas Ou só... então ele pode intimar a administradora para distribuir, né? Porque ele não Pode. tem como, né, intimar todos os condôminos. Sim, Não tem como sim. fazer isso. Dependendo Perfeito. do tamanho do condomínio, né? Porque o Sérgio Itagiba, né? Nosso colega, acho que é até da comissão também, né? Sim, sim. Ele tem um entendimento, não sei se ainda é comum desse entendimento, que o juiz decidiria as questões assembleares. Eu acho isso um pouco inviável, né? Porque, assim, como é que o juiz vai decidir uma prestação de contas? Como é que ele vai decidir uma eleição de síndico, né? Eu acho um pouco inviável, mas é o entendimento dele. Ele é um cara super especializado, né? Eu acho que vale botar o entendimento dele aqui também, né? E eu vou fazer uma observação, assim, agora me colocando como síndica, né? Indo para o papel de síndica. E o que acontece muito quando você entra na gestão do condomínio, com o gancho da importância da assessoria jurídica. Você pega aquele condomínio que já está ali há anos, que vem, né, com aquela gestão antiga do síndico morador, dos síndicos xerife, aquela confusão danada, e hoje a coisa está se profissionalizando, você não tem como gerir um condomínio ali sem ter um mínimo de noção e de respaldo do que você está fazendo. A responsabilidade é muito grande, que é o que muitos síndicos esquecem. Então, quando você pega ali aquela gestão e você olha, o que um advogado ele consegue trazer para proteger ali o síndico? Né? Quando você tem porque as pessoas acham que você vai ter uma consultoria jurídica só quando você precisa, né? Você já está pensando, nossa, vai acontecer aqui uma destituição de síndico. Não, vamos pensar no antes. Como preparar isso? Forma preventiva, né? né? De forma preventiva, que foi o que a gente conversou. Fazer aquela análise daquela minicidade, daquele condomínio, o que o síndico precisa, quais os pontos que estão falhos ali e que precisa ter atenção para que não ocorra uma destituição no futuro. Porque muitas vezes, quando você tem ali o grupo político, né, que tem o grupo do quero atrapalhar a vida de todo mundo, você tem que estar preparado, porque às vezes você está bem intencionado, você sabe fazer a coisa, mas você não faz de forma certa. Você não faz com todas as provas, com tudo que você precisaria ter. O que vocês têm de dica aí? Porque o assunto é o pior, né? A destituição. Mas vamos voltar um pouquinho e ver o que a gente consegue preparar esses síndicos e os advogados que assessoram para esse condomínio. O Ramon iniciou a fala dele mencionando do exercício da sindicatura, né, que exigiria uma qualificação, um conhecimento da pessoa. Eu acho que, até além disso, eu acho que o síndico precisa estar cercado de bons profissionais, um excelente corpo jurídico, um advogado, um escritório que seja, um engenheiro, né, um contador, uma boa administradora, né, uma administradora que realmente vá auxiliar, porque é o papel dela auxiliar, né, ela não administra nada, né, na concepção da palavra, ela é auxiliar de serviços administrativos. Né, e assim, pensando na orientação do síndico, eu jamais queria ser síndico. Porque a gama de responsabilidade que o síndico tem, e vinculado ao CPF dele, né, de obrigações que efetivamente às vezes ele não observe. Então é uma questão que a gente precisa assessorar o síndico para justamente atuar preventivamente, né? Questões tributárias do condomínio, que ele precisa estar atento, por isso ele tem que cercar de bons parceiros ali, profissionais. Equipe mesmo, exatamente. Né? Síndico profissional ainda mais, né? Porque você presta um serviço para o condomínio. Às vezes o síndico morador, né? Embora a responsabilidade não vá mudar, independente do tipo, né? Se for um síndico profissional, uma empresa, pessoa jurídica atuando naquele condomínio, mas a responsabilidade é a mesma. Então, só para passar a palavra aqui, Haroldo, a responsabilidade ele é muito grande. Então, um acompanhamento jurídico ele é fundamental para você antever o passo que o síndico for adotar. Né? Às vezes, uma mera circular, que é um caso, uma situação boba. O uso de entorpecentes no condomínio. E aí, por um equívoco, de repente, na escrita, você coloca numa situação de um futuro processo contra aquele síndico, e já vi acontecer. O síndico não consultou o jurídico, não consultou, às vezes, também a administradora, que pode auxiliar nessa questão, e a coisa passou e ficou ofensivo demais, e alguém se sentiu ofendido com aquela questão, né? Que ele mencionou ali quais seriam as unidades ali, a princípio do bloco, que seriam a causadora do odor. Traficando, né? Falou assim, né? Estavam traficando. Colou no elevador e aí tiraram foto e ainda parou na rede social. É um exemplo simples, né? Olha, doutor, tô pensando em mandar essa circular. Opa, aqui a gente precisa melhorar essa redação, né? E contratos, né? Contratos. O condomínio, através do síndico, ele tem a legitimidade, né? O representante legal firma contratos a todo tempo. Contratos com a administradora, né? Contratos
inúmeros. Então é preciso ver causas de rescisão. Então, o que você falou aí, gente, teria um outro podcast para falar mais 2 horas, vamos me alongar. Com certeza. Não, o que você está falando, Rafael, é próximo do que eu ia comentar. Uma coisa que eu sinto dificuldade, e esse aspecto de não ter essa especialização, essa assessoria, eu vejo muitos síndicos vivendo um problema, mas ele não tem documentação de nada. Eles não usam livro, não anota nada, não anota consigna reclamação dos moradores, para a gente poder tentar pegar um histórico. Você vai tomar uma providência hoje jurídica, você não tem nada. Ah, mas o morador fez isso, tá, mas cadê? O que aconteceu aqui? Isso aqui Você defendeu, sim. Você não tem nada, você não deu documento de nada. O documento do condomínio não tem livro, não anota nada em livro. Eu falei, não, para. Já escreveu no livro a reclamação desse fulano lá? Que providência que você adotou? O que foi feito? O que aconteceu? Que depois, quando a gente vai tentar resolver, não tem documento de nada. Tu tem fala, fulano falando isso, fulano falando aquilo. E como é que a gente resolve, né? Isso é uma questão, eu digo para vocês assim, né? Sou advogado, sou professor há 16 anos e síndico comecei esse ano. Mas uma coisa que eu vejo assim, ó, nós temos a cultura de trabalharmos o curativo, não o preventivo. Qual é a questão no brasileiro? Nós somos muito proativos. Vamos fazer, vamos. Tu falou, vamos, tá saindo pela porta, tá indo. Né? Diz assim, não, só um pouquinho, senta aqui, vamos estruturar. Calma, vai aonde, né? Quem é que vai primeiro? Não adianta, Até onde nós não vamos? adianta ir sem ir com estratégia, né? De qualquer maneira, que não um trem louco vai fazer besteira, né? Exatamente. Caminho desgovernado. Esse ano de 2023, eu fui chamado por alguns condomínios para dar algum parecer, alguma coisa, e eu olhei e disse assim, olha, isso aqui precisa de engenheiro. Ah, é engenheiro, eu não tenho a qualificação para isso. Ou a questão de auditoria, tem que pegar um contador, um economista, alguém ali que trabalhe efetivamente isso. Então, o que acontece, né? O fato do síndico ser um... Porque o síndico ele é tudo um pouco. Ele é um pouco advogado, ele é um pouco engenheiro, ele é um pouco administrador, ele é um pouco faz tudo. Psicólogo, mediador. Né? E tudo mais. Só que essa consciência de dizer assim, olha, eu vou delegar isso, então não é um gasto, é um investimento para evitar uma dor de cabeça maior. Com base em tudo isso que a gente está falando. O quanto que cresceu essa questão condominial, né? Hoje a gente... Não li o livro ainda, mas quero ter a oportunidade de ter um exemplar. Cada vez mais que se escreva, que se grave podcasts, que a gente possa divulgar associações, Anacom, ABA e tudo mais. Por quê? Porque a informação precisa, é isso que a gente tem que fazer. E tem que ser uma informação de qualidade. Porque se a gente procurar qualquer coisa aqui, a gente vai achar a resposta para tudo. Né? Então isso também é importante. Tem que ter informação de qualidade, mas tem que ter o contrato também com o escritório de advocacia também para ter essas informações de qualidade. A informação venha mais ainda. Que seja de qualidade. Né? Aqui é só uma degustação. Assim, dando muito andamento, continuidade que o Rafael falou, né? Como é que previne uma destituição? Fazendo certo. Fazendo certo. E como é que se faz o certo? Mensalmente, em todas as atitudes que você vai tomar, equipe, consultoria, delega, controla, pegue profissionais de qualidade para te assessorar, justamente porque depois você vai ficar apagando incêndio, né? E assim, ninguém cai de uma vez só, todo mundo vai caindo aos poucos, né? A destituição ela não ocorre do dia para a noite, ela ocorre, você vai tendo pequenos sinais de uma insatisfação, né? E essa insatisfação, se você consegue diagnosticar, se você consegue perceber, consegue atender, ou não atender, porque não é, mas justificar o porquê do não atendimento, né? Porque não é lícito aquele pedido, seja pela razão que for, você pode ter certeza que dificilmente você vai ser destituído. Até porque você foi eleito, né? Então assim, você não caiu lá de paraquedas. Se você foi eleito, para ser destituído, todas aquelas pessoas que te elegeram, de alguma forma elas têm que ou se abster ou votar contra você numa destituição. Então assim, você perdeu muito terreno, né? Você perdeu muito eleitorado, e geralmente em pouco tempo, porque os mandatos, né, são de 1 ou 2 anos, né? A lei fala, limita ao máximo de 2 anos, então é pouco tempo para você tomar uma reviravolta tão grande, né? Então você perceber os sinais, você fazer o certo. Tem aquele síndico também que não... Olha, eu vou te falar assim, já acontece com a gente com alguma frequência de determinadas pessoas nos indicarem, mas não nos contratarem. Aí você fala, mas por quê? Porque pedem propina, porque não querem fazer o certo, porque sabem que numa relação diária com você não vai funcionar, porque quer fazer sempre torto. Exatamente. E aí você também tem que ter o seu limite profissional. Você Querem se aventurar, né, Luiz? Querem aventurar. Ele quer fazer o errado e quer que você corrobore. Endosse o erro. Chancele. Então, assim, cara, não vai rolar. Então, assim, depois não reclama ser destituído. Ou então, ainda que não seja destituído, porque manter-se no cargo, para mim, às vezes não é vantagem nenhuma. Não reclama se você não dorme, se você passa mal, se cada assembleia sua é uma guerra, né? E cada um responde pelas suas atitudes, né? Eu brinco que até numa palestra que a gente fez lá naquela faculdade, o lugar com ambiente de energia ruim, em primeiro lugar, é avião, porque todo mundo uma hora ali pensa que vai morrer, vai cair. O segundo é o fórum, porque ali é só desgraça. E o terceiro é uma reunião de condomínio.
condomínio, né? Porque É o momento de jogar pra fora. pensa numa energia ruim. Um avião é momentâneo, o fórum é 100%. Agora, na hora da assembleia, tem condômino que vem com uma energia horrível. Só quer reclamar e não é nada produtivo, é aquele prazer, não tem o que fazer para falar mal do síndico, não traz nada para aquela Ele comunidade. fica um ano juntando pedra pra jogar na Assembleia. Verdade. Sem dúvida. E vocês já tiveram que participar de alguma assembleia que tenha acontecido isso com a destituição? Conta pra gente. Ah, já tive várias. E esse ponto que você falou, eu estava lembrando aqui. Às vezes o síndico nos contrata, né? Eu faço a pergunta para ele: a contratação é para atuação e representação sua enquanto síndico ou do condomínio? Porque isso muda totalmente de figura, né? E aí não, você vai assessorar para a condução dos trabalhos, né? Verificar se a observância dos requisitos, de acordo com a convenção, com o Código Civil, para o condomínio. E aí foi uma assembleia de destituição, ele foi destituído porque realmente tinha vários elementos, não prestava contas, enfim, realmente era motivado, tinha uma justificativa. E você não me defendeu, eu falei, bom, a questão não era essa, até porque se esse fosse o caminho, a gente tinha que alinhar previamente e eu iria realmente entender se teria possibilidade de atuar nessa forma, né? Então, isso acontece muito, por isso que o briefing prévio, né? E a assembleia se ganha antes da assembleia. Você já tem que ir preparado para uma assembleia. Não, quando tu vai pra Assembleia, tu já sente mais ou menos como é que vai ser. Ninguém chega na Assembleia e perdi surpresa. Você já sabe o que vai acontecer. Pelo menos se você tiver alguma noção ali, não tá realmente no mundo da lua, você sabe o que vai acontecer e se ganha de véspera. Você reúne ali as procurações ou vai fazendo um boca a boca. É uma questão política. Existe muita política nos condomínios, né? E aí, volto a dizer, a assessoria jurídica vem para frear e o que o Luiz falou foi perfeito. Às vezes a gente é consultado por síndicos que querem que a gente endosse práticas irregulares, né? Ou como é que a gente vai escamotear aquela questão. Não, aí a gente realmente não tem essa atuação, né? Então, tem de tudo, tem de tudo. É o que você falou, é importante, né? A gente é contratado para advogar para o condomínio. Né? E o síndico é parte desse organismo, né? Ele não é ou síndico ou fulano, a pessoa física ou a pessoa jurídica. Eu estou advogando para o condomínio. E ele, como representante do condomínio, eu vou assessorá-lo. O que você faz? Você assina esse contrato? Não assina? Você contrata isso, faz aquilo? Qual a atitude que você toma com o condômino que está usando drogas ilícitas dentro do prédio? Como é que você vai fazer o aviso, a circular? Esse é o papel do advogado, né? Não é defender o síndico, custe o que custar, não é isso, né? O papel tem essa diferença. Você tocou num ponto aí, Rafael, que eu até fiquei nervoso aqui, né? As procurações, né? Eu também fiquei. Me deu um negócio aqui, ó, na caneta aqui, eu risquei aqui. O Ari Chaval anotou, quase aconteceu. Você anotou a história da procuração também. Mas é a vida real, é o que acontece. A gente vai mudar aqui o assunto, falar disso, né? Eu tenho mais uma perguntinha Mas sobre... assim, se destituir um síndico lá com uma pancada de procuração na mesa, vai dar ruim, vai dar problema, hein? Eu tava esse negócio de procuração, tava comentando aqui, né? O ano passado participei de uma assembleia que a candidata síndica estava com 48 procurações. Ela não entrava no debate. Ela só dizia, sou contra. Sou a favor. A gente sabe que isso acontece. Isso acontece. É a vida como ela é. É a vida como ela é. O desdobramento é outro papo, mas isso é o que aí acontece. Tem que ser, na minha opinião, tem que separar um ponto. Eu fiz uma assembleia há pouco tempo, e aí, por exemplo, aqueles condomínios muito grandes que várias unidades ficaram encalhadas na construtora, e a construtora hoje ela tem a maioria como condômina. E aí o que você faz também numa situação dessa? Né? Aí na procuração. Isso é propriedade. Sem dúvida, exatamente, entendeu? Então, assim, aí o que você faz? Não tem o que fazer. A construtora ficava quieta. Ficava o pessoal olhando o debate. E eu tava jogando pra construtora, tá? Então, eu tava quieto do lado, vendo o pessoal discutindo. Eu olhei pra ela e falei, tá, que hora que a gente pode levantar a boia e mandar todo mundo ficar quieto? Porque a gente vai ganhar, né? Mas deixar falar. Deixa exercer o direito de debate e voto, né? Aí o presidente, vamos botar em voto? Vamos. Aí eu olhava pra nossa cara. Não concordo. E aí acabou. É complicado. Mas aí é propriedade. Não, Paga entendo. mais, né? Entendo. Aconteceu parecido comigo também, e eu não estava na Assembleia em si, mas tentaram impedir a construtora de usar o voto dela. Sim. E elegeram outra pessoa, enfim, tocaram a Assembleia como foi, e depois a gente anulou, porque realmente tem que respeitar, né? Porque não se trata de uso abusivo de procuração, se trata do teu direito, você não paga mais, né? Não tem mais unidade. Aí realmente, isso foi engraçado. Tá, que horas que eu vou negar aí, sabe? Não adianta, exatamente assim. Ele gostou do poder, né? Não, o bom é assim, quando marca a Assembleia, toda vez que eu marco a Assembleia, às vezes é quarta-feira, eu e meu marido virou e falou assim, você faz isso de propósito? Jogo, é isso?
por causa do jogo. Ele falou, você não sabe. Quarta-feira, que tem um jogo. 9h30. Eu falei assim, agora era só o que faltava eu ter que basear, marcar uma assembleia de acordo com o Campeonato Brasileiro, Campeonato sei lá das contas. Pô, não tem condição. Mas muitas vezes isso é uma estratégia, não foi a minha não. Tá? Olha, aqui o veneno, olha o veneno. Mas Eu juro que não foi, Mas isso é uma estratégia comum, né? Marcarem a assembleia em horários horrorosos para ter pouco quórum e aprovar com 2, 3 pessoas. já com pouco quórum ele já é inerente, né? É inerente, Você pega tá algum tudo outro bem. fato ali, por exemplo, Isso no Rio de Janeiro, em qualquer estratégia lugar, clássica. Eu levo muita futebol bronca comando. com relação. Sexta-feira. Eu tenho visto muita assembleia em sexta-feira à noite. Algumas até em sábado. Sábado. Dia de semana, 11 horas da manhã. É isso que eu ia falar agora. Eu tenho visto dia já de semana, 1 hora da tarde. Dia de semana, meio-dia. Em um E aí? local fora do condomínio, quer dizer, pro deslocamento. Agora, totalmente vamos pensar dificultado. uma coisa. Vamos pensar uma coisa. É lícito? É. Mas tem que ver se não é abuso de direito. É. Porque assim, quando você... Qual é o objetivo da Assembleia? Deliberar e proporcionar que na Assembleia tenha participação e voto. Se você cria um mecanismo para você dificultar ou você altera a destinação da Assembleia, passa a dificultar com que as pessoas participem, pode ser enquadrado como abuso de direito, artigo 187 do Código Civil, né? Concordo, E mas pode assim, ser- agora... pode ser- é ato ilícito, né? Sei não, concordo totalmente. Agora o problema é provar isso, né? É difícil, né? Sim, Uma sim. assembleia feita na quarta-feira, meio-dia. É. Como é que você prova que isso foi... Aí Agora, vai se ter for uma que- é série difícil, de assembleias série de- nessa linha, Agora tem que ver, É. assim, é difícil. de uma fato, agora. tendência das aprovações serem tendenciosas, tem que reunir indícios, né? E uma assembleia só à Porque a tarde, prova efetiva você nunca vai ter, mas você vai ter realmente um conjunto de indícios. conjunto. né? Conjunto de indícios. Agora, você comentou de casos, né, de situações. A gente atuou num caso lá em que era um síndico profissional, em que realmente estava fora da jogada no condomínio, e 1/4 dos condôminos, condomínio grande na Barra, convocou uma assembleia de destituição, 1/4 de acordo com o Código Civil. Isso bateu na administradora. A administradora pegou, presunção de boa-fé, viu lá a listagem, mais de 100 assinaturas relacionando a cada unidade, e convocou. A empresa de síndico profissional, através do jurídico dela, pressionou a administradora para não disparar a convocação, alegando que havia irregularidade naquelas assinaturas. Inadimplente, aí eu vou até em seguinte comentar sobre isso. E pessoas que não eram legítimas para assinar. A administradora falou: a gente não tem que fazer um exercício de verificação, a gente parte da presunção. Se você achar que há realmente um ato, uma questão que está inconsistente, você, né, procure o seu caminho. Aí marcou-se a assembleia, eles entraram com uma medida liminar. E a decisão foi exatamente essa. Primeiro, o inadimplente ele pode exercer o direito dele de convocação. Ele está impedido, de acordo com o Código Civil, de participar e votar da Assembleia. Mas convocar é o exercício pleno do direito de propriedade. Primeiro ponto. E segundo, 1/4 dos condôminos, na contagem, eles apresentaram um número muito maior e ela teria que comprovar que o João não era o João e aquela assinatura, e eles não conseguiram comprovar exatamente a dificuldade de se comprovar. Poderia até ser o caso de ter realmente uma inconsistência, mas é muito difícil comprovar. Então não conseguiu eliminar, a Assembleia aconteceu, aí eles não, muito malandramente, não deixou a Assembleia até o final, renunciaram, para realmente, de repente, não macular a imagem, o síndico profissional foi destituído, isso comercialmente pesa muito. Então, a dificuldade que a gente tem, às vezes, de pegar, né, as questões da materialidade e tocar em frente no judiciário. Posso botar mais uma casca de banana no meio da mesa? Vamos para a pergunta de prova. Vamos lá. Síndico profissional. Rescisão ou destituição? Vou reformular a pergunta para o pessoal que está assistindo. Vamos lá. Síndico profissional, ele se tem ou não um contrato com aquele condomínio, algo também a ser falado num outro momento, talvez. Mas a verdade é que ele tem uma relação com aquele condomínio. Ele é uma relação que, inclusive, no meu entendimento, é uma relação de consumo, né? E aí você... Não inventa, não começa não. Não começa a explicar, não. Desculpa, corta. E aí, você, para tirar aquele profissional, você vai rescindir o contrato dele com o condomínio ou você vai destituí-lo? Eu entendo que é uma destituição. Eu entendo destituição. que é uma destituição e o resultado é a rescisão do contrato. Automaticamente o contrato Automaticamente. já fica rescindido e vale o que está previsto no contrato, na cláusula que trata da rescisão. Mas ele é eleito através de uma Sim, assembleia isso. e destituído através de uma E se assembleia. no contrato, Rafael, se no contrato tiver dito que, por exemplo, tem uma multa em caso de rescisão antecipada, valeria
essa multa? Eu entendo uma que sim. destituição? Eu entendo que sim, uma manifestação de vontade Sim. daquela coletividade em destituir, aplica-se a literalidade do contrato. Eu Não, entendo Não, que mas sim. aí eu vou divergir um pouquinho, peraí. Ó, começou. O síndico... Agora chegou, né? Chegou o que você queria. O síndico... Mas isso que é o bom, né? Isso que é o bom. Claro, o síndico profissional contratado, que tem um contrato assinado, ele cometeu uma irregularidade, ele cometeu uma infração contratual. E ele quer cobrar multa do condomínio? É isso que... Ah, sim. Foi isso que perguntou. 475 do Código Civil. Não dá, não. É, mas aí se for nas Daí nós questões... vamos ter que analisar o caso concreto e ficar. analisar o quadro. Mas eu não falei que houve irregularidade. É, Ah, não, exatamente. tá, porque Se for no subjetivo lá do que não administrou convenientemente. Eu não falei de irregularidade. Só falei se era, seria... Mas no teu exemplo é perfeito. Teu exemplo Não, é que eu não peguei esse ponto, então. Porque o que acontece? Diferentemente dos outros prestadores de serviços do condomínio, que o contrato que o síndico assina, e ele pode. E aí sim nós estamos falando de rescisão, é como o Rafael falou, ele é eleito. Então, se ele é eleito, uma assembleia, ele tem que, o caminho é Acho que a figura do representante legal, ela acontece em assembleia. Acontece em assembleia. A destituição, e aí, no caso específico, o síndico profissional ou pessoa física ou jurídica tem um contrato, e aí vai se discutir exatamente o que o Haroldo falou. Foi A perfeito. motivação. A motivação, né? Então, eu já vi algumas decisões, Tribunal de Brasília, Distrito Federal, né? Tribunal do Distrito Federal, São Paulo, eu já vi algumas decisões falando sobre rescisão. Tá? Pode parecer, então, de repente, que minha pergunta não faz muito sentido, mas já vi Independente da assembleia? que seria rescisão. O que a gente faz quando cada vez mais, né, assim, a assessoria jurídica entra nos condomínios por todos os lados, né? Às vezes pelo conselho para atuar contra o síndico, pelo síndico contra pela coletividade, pelo aquele cara que está sendo O único condomínio. o único condomínio. Então, assim, a gente entra por todos os lados, né? Pelo Sim. condomínio. E o que a gente tem observado? Primeiro, alguns síndicos que fazem contrato de prestação de serviço, aí a gente vai ver cada absurdo, né? Que fazem contrato de prestação de serviço com aquele condomínio e botam cláusula rescisória. E aí dizem que pode avisar com 30 dias de antecedência, já vi isso algumas vezes. Aí, porra, se você mesmo dá essa brecha... Agora, quem é que representa o condomínio se o próprio síndico é que representa, né? Já começa por aí. Quem assina o contrato? Quem teria legitimidade para... Quem é? Já vi de tudo. Já vi conselho assinando, já vi subsíndico. Já vi... É porque é inventivo, né? Eu já vi síndico anterior assinar. Ah, bom, esse eu nunca vi. O que eu vejo muito é o conselho. Voltou. Antes de sair, ele assina e pronto, entrega o carro. O que eu vejo muito é o conselho. Vejo muito Já o vi conselho assinado. subsíndico, já vi um monte, assim. Então, ele mesmo cria essa brecha. O que, para mim, ainda assim não dá legalidade. Porque o contrato não cria norma, né? Assim, cria norma, sim. Mas o contrato não pode ferir a lei, né? Então, assim, seria um exagero, né? Na minha opinião, concordo com vocês, é uma destituição. E a relação entre síndico e condomínio não é prestação de serviço. É mandato. Por quê? A diferença entre a prestação de serviço e o mandato é que na prestação de serviço eu ajo no meu nome, Exato. prestando um serviço para você. E o mandato, eu sou você. Exato. Eu sou o condomínio. 653 do Código Civil, né? Mandatário. Isso eu sou você. Então eu não presto um serviço, eu sou o condomínio. Eu falo pelo condomínio, é o mandato, né? Então, a forma de destituição, porque mandato também é um contrato, né? A forma de destituição não é pela prestação de serviço, é pelo mandato, pelas regras de mandato, né? Enfim, então concordo que é destituição, mas olha, já vi jurisprudência de rescisão e já vi muitos contratos, né? Que aí também o nome, se é prestação de serviço ou mandato por contrato, não importa, onde prevê a forma de saída dele. Aí, porra, o juiz acaba aplicando o que está no contrato, né? Se você próprio deu essa brecha, né? Eu acho que para o judiciário intervir realmente tem que ser uma coisa muito assim, atípica, né? Porque... Até porque geralmente na Assembleia, eu participo muito de assembleias onde o síndico diz, vamos chamar um terceiro, tenho aqui 3 propostas, né? Daí, às vezes, até remarcam a Assembleia ou acabam adiando em razão de, vamos chamar esse aqui, então, para ele explicar melhor a proposta. E aí se discute isso, mas vai ter cláusula de multa. Né? A maioria dos contratos lá que eu vejo é sem... muito cliente, a gente advoga muito para síndicos profissionais, né? E muitos deles perguntam assim, e aí, faço o contrato ou não faço? Estão me pedindo o contrato. Eu geralmente falo assim, cara, faz e corrobora e bota o que está na lei. Simples, né? O que você não pode é, assim, porque o condomínio pede o contrato, né? Então, assim, você também não vai dar um contrato, você vai acabar perdendo, né, uma força competitiva porque os outros vão entregar. Qualquer papel de ponte vão entregar, sabe?
e você não vai entregar, parece que você está escondendo alguma coisa. Cara, então faz, né? Ou a gente faz, deixa a gente fazer, né? E você repete o que está na lei. Você está reforçando o que está na lei. 1348 lá. Suas obrigações no 1348, forma de instituição no 653. Faz um link da convenção também. Faz um link ali, pronto. Assim, Já vi também assim, ó, vai as 3 propostas, tá? E a ata da Assembleia tem a força de contrato. Quanto que vai custar? Não, vai custar tanto, né? Está eleito o fulano. Aí assim, ó, quantas vezes ele vai no condomínio, qual é a carga horária que ele vai destinar, aí tá tudo na proposta. Porque eu acho, Luiz, que o síndico eleito uma assembleia profissional, quem está aquecendo ali aquele contrato de prestação de serviço é a assembleia. Uhum. Então, em tese, seria o condomínio, né? Mas o representante legal, quem tem a legitimidade, seria o síndico. E aí, nesse caso, ele vai fazer um contrato para ele mesmo, mas acho que endossa a própria ata de assembleia que o elegeu para prestação de serviço. Porque isso faz toda a diferença na destituição, né? Porque Sim. como é que vai fazer, né? Sim. Na saída vai dar problema. É isso aí. Pois é. E assim, a simetria das formas. Você entra, você sai da forma que você entra. Se você entra por assembleia, você sai por assembleia. Né? Aí, reforçando a Nem que seja importância tirado a força, vai sair por Nem que seja na surra. Nem que seja na surra, Porque nem pensa o seguinte, humilhado, mas sai. Pensa o seguinte, lembrando da ideia do mandato. Eu represento uma coletividade. É só essa coletividade que me tira. Exato. Né? Porque, digamos que isso aqui, nós somos uma assembleia. Né? Não precisa brigar, galera, calma. Calma, não quis criar um ambiente tenso. Somos uma assembleia. Elegemos esse cara aqui para nos representar. Aí vai você sozinho e destitui o contrato dele. Pô, e nós 4 que elegemos ele. Que nos representa também. Como é que fica? Então não cabe, né? Não cabe rescisão, né? Eu entendo que não cabe. Vamos destacar um pouquinho o quórum, né? Que já que a gente está falando aí também para síndicos, que é o nosso público, reforçar a questão do quórum, como é que funciona, quem quer falar um pouquinho sobre o quórum para destituição. A questão do quórum, 1349, ele fala que a maioria absoluta dos presentes na Assembleia, né? Mas eu já vi convenções estabelecerem um quórum diverso. E aí a gente tem aí uma questão interessantíssima. Pode a convenção atribuir um quórum diverso do que está previsto expressamente no Código Civil? Porque a gente vê claramente no Código Civil diversas cláusulas que, salvo expresso na convenção. Ele joga para a convenção decidir e aí vale a manifestação de vontade daquela coletividade. Mas eu entendo que o 1349 ele é taxativo nessa questão. Então, ainda que a convenção atribua um quórum diverso, né, ainda que tenha soberania, eu acho que ainda vale a norma cogente e já vi julgado nesse sentido. Não sei qual a opinião de vocês. Eu já vi contrato de síndico dizendo que só pode ser destituído com 2/3. Olha aí. Esse é malandro, né? Esse é malandro dele no contrato de 60 dias, sabe? Vocês só me tiram com quórum de unanimidade. Já anotei aqui o próximo podcast, contrato de síndico profissional. A gente vai ter que fazer um. Já anotei aqui. Não. Você está muito criativa, né? No contrato colocar o quórum, realmente essa aí foi... Eu já vi em convenção de condomínio dizer qual é a administradora e dizer que só poderia sair com 2/3. Na convenção. Na convenção. A administradora, como é que pô? Não, a própria não. convenção diz que o síndico é autônomo para contratar o prestador de serviço. Também. Não. Exceto aquela administradora. Não, eu já vi quórum na convenção, que seria maioria absoluta de todos os condôminos. Então, você tem 100 apartamentos, você tem que 51 para realmente o ato se consolidar, né? O que acontece? A 4591, ela fala que para a destituição do síndico... 2/3. Vai lá. Eu ia falar isso. Não, pode falar isso. Eu ia comentar, trazer essa questão, né? Então a 4591 fala que a destituição do síndico tem que ser por 2/3. Então as convenções anteriores ao Código Civil, elas vinham meio que... Elas repetem, né? As convenções de um modo geral, quando é copia e cola, ela repete o texto legal. Então elas sempre vieram, as antigas, elas vêm mais ou menos repetindo esses 2/3. Aí veio o Código Civil, como o Rafael falou muito bem, com norma cogente, na minha opinião, não tem nenhuma dúvida que ela é cogente, dizendo maioria absoluta dos presentes. E aí você criou um quórum novo, porque não existe maioria absoluta dos presentes em lugar nenhum, né? Aí ele fala, bom, e se uma convenção resolver inovar? Para mim também não dá. Por quê? Simetria das formas. Do jeito que ele entra, ele sai. Ele entra por maioria simples, ele sai por maioria simples. O código ainda faz uma diferenciaçãozinha falando de maioria absoluta dos presentes. Que é um pouquinho diferente de maioria simples. Porque, na minha opinião, claro, né? Maioria absoluta dos presentes, você contabilizaria também as abstenções. Então... E olha que isso faz diferença, hein? Ainda mais quando tem pouca gente, faz diferença. Nós 5 aqui numa assembleia, se 2 se abstêm,
basicamente você teria que ter a unanimidade dos que estão votando para Relação aos conseguir. presentes. Pra ser o absoluto. Pra quem tá A maioria vendo, absoluta dos tem presentes. 5 na mesa aqui, né? Exatamente, você tem uma assembleia de... Observa, porque parece bobeira, mas não é na prática. Você tem 5 pessoas numa assembleia, 2 abstenções. Se eu e Ramon votamos pela destituição, Eu sou Haroldo vota contra, não destitui. Não. Não estou. Maioria simples destitui, porque é 2-1. Maioria absoluta dos presentes não destitui. Sim. Por quê? Porque tem que ser maioria absoluta de 5. E não temos 3. Então, assim, observa que o código faz essa distinção e a STJ ratifica a maioria absoluta dos presentes de sentido diverso da convenção. Não, Que é o concordo. correto, né? Porque, na verdade, a gente vem percebendo, não tanto no assunto, na questão do síndico, propriamente dito, mas mudanças dessas questões de quórum, né? Não tem como você conseguir maioria absoluta, é impossível. É muito complicado. Salvo se for alguma coisa assim, muito... Lá em Porto Alegre, por exemplo, nós temos um condomínio, é o maior condomínio da cidade, ele tem 1.462 apartamentos, Nossa! né? São 12 torres. E a convenção prevê um subsíndico para cada torre. Aqui na Barra É um tem muito, síndico né? E Aqui é muito comum. aí olhando lá algumas coisas, porque aí tem o prédio comercial, eu advogo pro comercial, não pro residencial, aí a convenção é um pros dois. E já vimos coisas ali que Regimentos de blocos. tinha que tirar, como é que eu vou fazer 2/3 disso? Não tem como, né? É muito complicado, tanto que é a convenção da Assembleia que instalou o condomínio, nunca mais mexer. Não tem como. É muito complicado. Eu acho que, na linha do que o Arechavala falou, né? A tendência do código, eu acho que é essa, afrouxar um pouco os quórums, né? A gente sabe que não tem como chegar com um quórum de 2/3 para destituição de síndico. É impossível, né? Então, acho que o comentário que eu ia fazer é isso, né? A lei de 64, né, se não me engano, aqui. E você pega convenções também desatualizadas, né? Então é muito comum. Você tá com a previsão repetindo o que a lei falava anteriormente, né? Então você tem que interpretar com a previsão atual. E se alguém fez uma atualização, uma pseudo-atualização dessa convenção, como gostam de falar, né, pelo novo Código Civil, que tem 450 anos já, e colocou 2/3 repetindo de novo, não tem valor nenhum para mim. Mas você falou num ponto importante, Haroldo, que é a questão da flexibilização dos quórums, mas eu acho que em determinadas situações o quórum ele é pertinente. A gente teve recentemente a questão da Destinação, né? alteração da destinação. Isso, o quórum antigo, né, que foi modificado pela nova legislação, estabelecia um quórum mais rígido. E isso prestigia o direito de propriedade. Você compra uma unidade comercial e do dia para a noite pode ser alterado para residencial. Então há uma questão aí que acho que a rigidez... Mas você não acha que chama a justamente- responsabilidade? Acho que Mas- depende muito do caso, né? Acho que vai ser muito da dependência do caso. Mas eu acho que precisa ter essa rigidez, para você realmente não ser Eu pego de acho que surpresa. o quórum não é necessariamente o problema. A questão, eu também não, eu já tentei pensar algumas vezes solução para a questão do quórum, até que eu nem escrevi isso, porque realmente eu nunca consegui identificar uma solução para isso. Mas eu acho que é você conseguir criar, como você falou, tentando usar um pouquinho o que você falou, Haroldo, da questão da legitimidade, como se fossem quórums subsidiários, sabe? Assim, você não atinge, você vai afrouxando. Você deixa ele lá. Tô Não, pensando mas aí, aqui Luiz, como solução, né? você tem a sessão permanente. A questão de Mas você não flexibilizar diminuiu, você tentou facilitar. facilitar o atingimento. Sabe por quê? Vamos pensar o seguinte: o que é o quórum? O quórum é a proteção da maioria. Exato. Né? A gente geralmente protege as minorias, mas o quórum é a proteção da maioria. Para quê? Para evitar que num condomínio de 500 apartamentos, nós 5 possamos aqui resolver alguma coisa que seja importante. Porque quando você dá quórum, você dá importância para aquele assunto. Né? O quórum vem da lei ou da convenção. Também, nada impede. Então, assim, quando você dá quórum, você dá importância. Então, o que o código quer evitar? Que poucas pessoas se reúnam ali rapidamente e mudem algo importante. Pô, peraí. Mas, por outro lado, você também observa que poucas pessoas... Que você acaba engessando o condomínio de alguma forma. Então, o quórum é a proteção da maioria, desde que aquela proteção faça sentido. Então, qual pode ser uma ideia? Você ir, como você falou, né, Haroldo, assim... e flexibilizando, né? É como se fossem ter quórums subsidiários, né? Você tem aquele quórum fechadão lá, mas primeira, segunda, terceira, se for sei lá, qualquer que seja, as pessoas também têm que ir lá e manifestar contrário, se manifestar de maneira contrária. Porque a abstenção, simplesmente você não aparecer, porra, tem que ter algum peso positivo também. Mas aí para o ponto é a não participação. Isso que eu tô falando, Esse é o assim, ponto não- deveria contigo. ter alguma coisa assim, a sua ausência tem que falar alguma coisa. Ela Não pode ser uma negativa, entendeu? Não se manifestar é se manifestar, né? É expressar tacitamente alguma coisa, você tá... entendeu? Isso faz sentido. É importante que você vá lá e diga, eu não concordo.
Sim. Entendeu? É importante, isso tem que ter, É o sabe nosso assim? festejar o doutrinador. É, muito bom, muito bom. Vou refletir sobre esse assunto. Não, e a sessão permanente vem complementar o que você falou. Mais uma oportunidade para o exercício dessa E a manifestação. assembleia virtual também, né? Também, Que você pelo celular, do outro lado, Haroldo, que não sai de Portugal tomando vinho lá. Exatamente. Ela Não concordo. com ele. Em que momento ele tomando vinho dele lá, ele fala assim, em que momento eu Sem vou... caminho é o pior, né? Nessa assembleia. Ou fazer- Só Jesus. Não, eu correndo, já viu ele correndo, né? Ele correndo, Já. filmando. Assim, galera, Não, você tem camisa, ela não falou de mim, não, tá? Ela fez outra referência aqui, eu Ah, não não, posso então ter não tô essa camisa, não. Ou então ele correndo e fala assim, em que momento, né? Com a Torre Eiffel ao fundo, em que momento eu vou dizer que não pode, não quero? Mas eu pensei nisso que você falou. Quando eu falei em facilitação, esse conjunto. Você permite a assembleia virtual, que é Isso. agora já é normal, né? Mas enfim, há um tempo atrás era uma mudança absurda, né? Pandemia, né? Sessão permanente, se afrouxa um pouquinho ali os quórums, parece que há uma facilitação na obtenção do voto. Se ainda assim não se conseguiu, né? Eu concordo contigo, né? A abstenção é uma manifestação, né? É uma forma de ausência. Se a abstenção está lá. pelo menos, Ausência, né? perdão. É a ausência. Ausência de manifestação nessa A ausência de manifestações. A 4591, ela quase não tinha quórum. Então ela deixava tudo para convenção. Isso eu acho mais legal também, sabe? Basicamente a tua convenção dizia os quórums, ou a ausência de quórum, o que for. O código de 2002 ele veio criando uma porção de quórum e realmente engessou bastante. Tinha pouco quórum na 4591. A gente tem em andamento aí um projeto para tentar modificar o Código Civil nessas questões de condomínio. Então são ideias super pertinentes. Marco Aurélio, aí. né? A parte Marco das Aurélio. coisas é Marco Aurélio. Sim, Agora, mais um ponto aí da excelente da observação. arquitetura apresentaram algumas propostas, né? A gente está quase chegando ao final. Queria só que vocês destacassem um pouquinho dos requisitos e que vocês recomendam aí para essa coletividade que é destituir um síndico, né? O que precisa observar. Bom, eu acho que cada vez mais o condomínio tem que ser observado, ainda que não completamente, como uma empresa, né? Precisa ter uma pegada profissional. A gente volta a dizer, o síndico tem que estar cercado de bons assessores jurídicos, o engenheiro. Isso faz toda a diferença. Uma boa administradora para recomendar. E assim, a destituição, ela, como o Luiz comentou, são vários indicativos e vai desaguar naquela questão. Então, se cercar de todos os atos, nem entender que a sua omissão pode ser um motivo também, você deixar de agir ou agir demasiadamente, né? Então, tem várias nuances aí. É uma infinidade de obrigações que o síndico tem, que o condomínio tem, que devem ser observadas, né? Não somente aquelas questões do dia a dia que acabam desaguando numa assembleia que motivam a destituição, né? E no edital, assim, alguma coisa que vocês precisam? O edital ele tem que ser o mais claro possível, né? Você tem que realmente Rafael, você acha que discriminar tem motivação para destituição? Eu entendo que tem motivação. Eu acho que tem que ter uma motivação, tem que ter uma justificativa. Eu entendo Real. que for meramente uma decisão política, um síndico profissional que tem uma destituição, isso macula a imagem dele perante o mercado. Né? Você começa a querer sondar. E aí, como é que foi nesse condomínio aí, onde você está indicando aí? Não, aquele foi destituído. Uma coisa do Ele deixa de ter uma oportunidade. Essa coisa do quantas vezes vai no condomínio. Isso é tão complicado, assim. Muitas vezes você vai muito mais do que o que está no contrato. E, assim, essa formalização, as pessoas querem te ver no condomínio. Eu acho que isso é um desafio para o síndico profissional, mas vai ficar para outro podcast. Porque as pessoas acham que você tem que estar lá, você é síndico, você é porteiro, entendeu? Assim, é totalmente diferente. É o que as pessoas acham, as pessoas querem te ver. Sim. E não é isso. Eu acho que Você tem que tem que ser uma fazer. destituição motivada, tem que ter elementos realmente que comprovem que houve uma má execução ali da administração do condomínio, uma aplicação equivocada dos recursos, a não observância das regras. Eu acho que não pode ser a bel prazer ali de uma oposição que de repente não gostou que ele multou, que ele modificou Só quer uma tumultuar, proposta de... né? Só quer tumultuar, que a gente vê que elementos de fato jurídicos que ensejariam essa motivação às vezes são inexistentes. Né? De fato, a gente vê que alguns síndicos estão há 10, 15 anos no mesmo condomínio, não prestam contas, agem de forma, né, enfim, complicada, e aí tudo bem. Mas acho que tem que ter a motivação. Não sei que vocês concordam com isso. Eu concordo que tem que ter motivação, só que também, por outro lado, vamos imaginar que ele seja destituído e tudo seja perfeito. Um quarto, imagina uma assembleia, um milagre, quórum altíssimo na assembleia e todo mundo vota para destituir o síndico. Destituir o que destituir. Não queremos mais ele, queremos votar uma outra pessoa. E aí como é que fica? É complicado. Mas eu entendi a tua colocação. Destituir como era conveniência, eu vou tirar fulano e botar outro, tá queimando o perfil profissional do cara, né? Mas, e aí, observou todo o passo a passo.
Tudo bem, a lei fala administração irregular, irregularidades. A prestação de contas, a gente falou mais cedo, é objetivo, né? Mas outros pontos, né? Administração inconveniente. É muito fácil também, né? Botar, chegar lá na pauta e botar lá que é administração inconveniente, né? Mas É muito subjetivo. Né? é muito subjetivo. Eu acho muito difícil também o síndico que for destituído querer judicializar essa questão, porque não vai ter nem mais ambiente para ele tocar ali a sindicatura dele. Né? Mas eu acho que se a gente fosse aprofundar na questão, né? Eu não sei se ele vai querer que o judiciário anule aquela assembleia por falta de uma motivação. Pelo menos nunca vi isso. Mas eu tenderia a dizer que teria que ter alguns elementos. Mas estou contigo nessa. Pode ser também um desejo, né? A soberania da Assembleia, né? Desculpa, Ramon, falando. Não, só para complementar, o que eu vejo é o seguinte: seja atuante você condômino no seu condomínio. Porque se todo mundo for um ator condominial, como nós já falamos aqui em outras oportunidades, o síndico não vai ser um mau síndico. E se ele quiser ser um mau síndico, no segundo, terceiro mês ele vai ser destituído. Não vão deixar. Então, é essa ausência que a gente está falando. E essa questão da prevenção, para não deixar chegar nisso, porque o que eu entendo é o seguinte: o momento em que você é destituído, é olharem para você e disserem, olha, você não serve mais para isso aqui. Como é que se chegou nisso? Foi a falta de assessoria? Foi a falta de preparo? Foi má fé mesmo? O que foi que aconteceu? Aí vem o que o Rafael falou e concordo. É objetivar, não é pessoalizar. É de dizer, olha, isso aqui não se explica. Uma das assembleias que eu participei no ano passado mostrou um dos elementos, né, é que o síndico comprava produto de limpeza de uma amiga dele, até então não tem problema, tudo certo, só que ela cobrava 3 vezes mais o valor médio de mercado do produto. Aí, complica. Não, aí tu tá mostrando ali a coisa, né? Tem a materialidade. Tu tem a materialidade da coisa. Galera, eu vou discordar. Total? Em tudo? Cara, eu acho o seguinte. Não sei se total. Eu acho o seguinte. Primeiro, é mandato. Mandato. Você precisa, quando o teu cliente não quer mais que você o represente, ele precisa te justificar. Se você não justificar direito, eu continuo sendo seu advogado até o final. Ah, meu amigo, eu não quero. A causa é minha. Eu acho o seguinte, que o condomínio é meu. Eu não quero mais que você. Você era bom até ontem, hoje você não é mais. Eu acho que a gente tem que parar, a minha opinião, né? Parar um pouco com essa pessoalidade, com esse apego todo. Cara, eu acho que não quero mais. Sabe? O cliente vai lá, quer eu nem escuto. É alguma coisa que a gente pode voltar atrás? Foi algum erro? Não, não foi. Amigo, tá feito aqui, sabe? Se tiver alguma penalidade, alguma coisa, algum serviço já feito, a gente não quer. Sabe assim? Me incomoda demais, por exemplo, os administradores que têm essas multas altíssimas, esses contratos. Pô, eu sou obrigado a ficar com o cara lá, meu irmão, eu não quero mais, sabe? Que coisa, sabe? Sai daqui. Eu acho que o síndico desapega. Assim, eu acho que o síndico é a mesma coisa, uma relação de mandato. Você exigir fundamentação para aquilo e é você pensar o seguinte, então, quem é o juiz da Assembleia que vai dizer que aquela fundamentação é boa ou ruim? Quem é? Eu acho que você não deve ficar porque eu acho que você comprou mais papel higiênico do que o devido. Aí vai o presidente e fala assim, opa, boa colocação. Mas eu comprei papel higiênico, eu tenho história. Opa, não, então essa aqui é boa. Quem é que vai ficar nesse... Amigo, como o Haroldo falou, a Assembleia é regular, ela é válida, Sim. Ela decide. Cara, a administração é inconveniente. Porque se o código quisesse motivação, ele diria. Quando ele diz administração inconveniente, não me convém mais que você siga sendo meu mandatário. Você é meu representante e me representa quem eu quero. Porque quando eu não quiser mais, você não me representa. Eu acho que é isso. É esse desapego e, cara, e a fluidez também que tem que ter. A gestão não é feita para ficar eternamente, sabe? O cara está síndico. Ele não é síndico. Então, assim, primeiro, ninguém é juiz para julgar se fundamentação é boa ou ruim. Segundo, é mandato. O mandato você rescinde e acabou. Sabe? Você destitui, desculpa, e acabou. Sabe? Se precisasse de motivação, não tinha assembleia, tinha auditoria. Porque a auditoria ia pegar, ia apontar um erro e ia ser destituído automaticamente por uma questão de auditoria. É uma relação privada. Na relação privada, você pode tomar decisões ruins. Você pode ter um síndico que não administra bem e ele ser reeleito. Mas no caso do síndico profissional, Luiz, é uma relação privada, mas você tem um terceiro que não compõe aquela relação privada, que está prestando serviço para o condomínio. Eu entendo que, de toda forma, assim, o síndico morador pro condômino, acho que realmente vai nessa sua premissa aí. Mas eu acho que síndico profissional, cara, eu acho que... Mas por quê? Você não é advogado profissional? Se um cliente chega e te destitui como advogado de uma determinada causa, como acontece com todo mundo, pelo amor de Deus, né? Não tem nada demais. Sim, sim. Isso não macula a imagem de ninguém, sair de um processo, né? A gente subestabelece, né? Naturalmente, né? Você maculou a imagem de quem por conta disso? Eu não vejo, porque aí também, às vezes...
Exigem do síndico, claro, com educação, né, dentro dos horários. Exigem, o síndico se sente assim, sobre, cara, olha só, desculpa, ele está pedindo. Quanto mais você sonegar a informação, mais ele vai te pressionar. Então, assim, libera. Agora, se falta respeito, abuso do direito de exigir, né, abuso do direito de pedir, eu acho que é diferente, entendeu? É a minha opinião, sabe? Assim, e eu pratico isso quando estou em qualquer dos lados, sabe? No grupo que está querendo instituir, no síndico que não quer sair, eu falo, cara, assim, não vai ter jeito. Você vai lá e apresente... Agora, você não pode impedir o direito de defesa. Sim, a palavra administração inconveniente prevista no código é o que me fundamentou esse ponto. Exatamente. Cara, inconveniente pode ser qualquer coisa. Essa água aqui tá inconveniente nessa posição. Bota pra cá, acabou, é inconveniente. E ainda falou que isso vai ser colocado em assembleia específica. Caramba, então é uma assembleia para decidir se o cara é inconveniente. Ele pode ser chato. Ele é inconveniente. Ele vai perguntar por que eu sou inconveniente. Aí eu vou dizer não, porque tu você é comprou chato. muito papel higiênico. Não, porque você é feio. E aí vem a motivação. É chato. Acabou. Porque você é chato. Porque você é chato, porque você Porque é eu feio. não tô afim. Não tem, mas a palavra inconveniente é isso. Porque não me convém, não. Você é um mala, você é inconveniente. Eu não gostei de você. É porque não me convém que você continue me representando. Não fluiu naquele condomínio, naquela E coletividade. faz parte da vida, acontece. entendeu? Você não pode ficar nesse apego todo. Eu realmente... Eu vou nessa linha também. Eu acho que, cara, a motivação é um absurdo. Assim. Eu acho que não faz sentido. Primeiro, outra coisa. Eu tô numa assembleia. Eu sou o condômino. E aí, quer que ele fique ou quero que saia? Por quê, meu amigo? Por quê? Por quê? Porque eu quero. A justificativa do porquê. Por quê? Né? Olha, você está me constrangendo se você me exige uma motivação. Porque o meu direito é de voto, não é de justificativa de voto. Concorda? Claro. O meu direito é de voto, não é justificar o voto. E se for secreto o voto? Eu já tive em assembleias onde o voto era secreto porque o síndico perseguia todo mundo que queria instituir ele. E aí foi secreto. E aí, como é que justifica? Quem justificar já sabe o voto. Então, assim, cara, eu realmente assim, não vejo sentido, cara. Eu ouço muito das teorias de todas respeitáveis. Né? Mas, cara, realmente, para mim não tem fundamentação jurídica. Na minha opinião. Então, você vê algum problema em voto secreto? não vejo problema. Também não vejo, não. Eleição pública é Tem secreta. de mudar de assunto, né? Mas eu também não vejo problema. Também não vejo Também problema. assunto. Não vejo problema para voto Você secreto. não pode impedir o voto. Claro que não. Mas é estranho, concordo. A ideia da Assembleia é todo mundo debater. A ideia da Assembleia é ter esse barraco mesmo, porque o barraco acaba sendo democrático. É o debate, Pode falar, é o debate, entendeu? O Não, voto secreto Nessa Assembleia, eu fui uma vez só pra Mas a gente, Assembleia. sem mudar de assunto, né? Mas o voto secreto é um tema que eu acho bem tenso, assim, acho bem interessante. Eu acho que teria que ter previsão, Já anotei né? Alguma também. previsão, alguma Vou te previsibilidade. chamar. Alguma previsão é a questão do voto secreto, né? Eu fui uma vez só participei que teve voto secreto, e é engraçado, começou a cantar, quando chamou uma determinada unidade, ele falou assim, não, eu quero que a votação seja secreto, que o síndico percebe, ou seja, você já sabe, aquele você já sabe o voto dele. Ele justificou. Parece criança, né? Tipo, fez coisa errada, ela fui eu, né? Tipo, Ele justificou, aí abriu, aí todo mundo concordou, secreto. Eu não consigo, eu ia dar uma gargalhada quando ele fez isso. Eu falei, então já posso notar que você quer tirar, né? Eu tava pelo síndico, ele me cutucou, eu falei, cara, eu acho isso. Eu falei, eu acho isso. Não tem nem como brigar por isso. Sério, tem coisa que eu falo, cara. Eu nunca participei de Assembleia de voto secreto. Foi uma vez só. Nunca. nunca participei. Eu já botei em votação como presidente de assembleia. Se podia ser secreto na hora. Não, teve uns que falaram isso, a gente, a maioria decide. Querem isso aí, querem secreto? E meteu secreto na hora, assim. Sem previsão. Aí eu contei, a maioria é secreto, tá, gente? Foi assim que aconteceu lá na hora. Ah, não tinha previsão em nada. Não, Podia secreto na hora. Decisão da Assembleia, Isso, soberania isso. da Foi Assembleia. assim que aconteceu. E acho válido, cara, não vejo problema nenhum. Você não pode impedir o voto. Né? Não é uma coisa que fere necessariamente o edital, né? Não. Sim, sim, tu Não tem previsão, o voto tem que Foi ser. decidido A não ali por ser que aquela tivesse uma atividade. previsão expressa proibitória. Isso, sim. Mas normalmente não tem. Não né? pode ser secreto. Exatamente. É difícil. É difícil. Mas assim, me assusta o voto secreto, mas eu acho que uma proibição do voto secreto também eu acho que seria irregular. Também acho. Não, com certeza. Falou O cara de pode votar secreto. Exatamente. Pode votar secreto. Pode votar. Você só não pode impedir o cara de participar e de votar. Acabou. Tá? Só tem que ser uma decisão por maioria dos presentes, no mínimo. Pode também criar, estabelecer essa regra do nada, né? Concordo. A pessoa isoladamente fala, "Tá, vai ser secreto." O presidente, que teria em tese ali um poder... também não compete ao presidente. Não compete, tem que ter a soberania da Assembleia. Alguém já viu julgado? Acho que mudou de assunto, né? Que eu guardo esse ponto. É. Já viu julgado esse assunto de anular a Assembleia por voto secreto? Alguém já viu? Não. Nunca vi. Nunca vi. Acho que Eu não é vou muito comum, pesquisar, não, né? porque eu vou fazer o próximo Eu podcast. vi pouquíssimos assuntos, assim, debates, Voto secreto em voto Assembleia. secreto em Assembleia. Tu fala isso no teu livro? Eu já falo. Fala no teu livro? Voto secreto. De voto secreto e de fundamentação, eu falo. Você não acha isso em livro, não. É difícil você achar esse assunto assim, galera. Pelo menos eu nunca. Até acho. Acha. Só livros bons, né? Mas tem...
Cara, uma vez eu Desculpa, eu gostei de Brigomins, foi mal. Uma vez eu vi uma decisão do STJ que anulou, se eu não me engano, porra, tem que tentar lembrar. Eu acho que era, assim, complementação de quórum fora da Assembleia, alguma coisa assim. Uma decisão do STJ que falou, não, é na Assembleia que se faz. Quando não tinha lei, agora lembrei que não tinha lei do permanente, fizeram permanente e, assim, meio que correndo por assinatura, entendeu? Depois, tipo, faltava pouco, pegaram 2, 3 assinaturas, o STJ anulou. Ou não, é na Assembleia que se colhe. Bom, pessoal, chegamos aí ao final. Já estamos aqui completando 1 horinha desse papo que a gente gostaria de estender, mas Passou a gente rápido, vai estender no almoço, que o Arechavala vai pagar agora, né? Porque afinal de contas, tem o livro aqui, vendeu muito, então ele vai conseguir pagar aqui o almoço pra gente. Boa. Estrategicamente, tem de 1 hora. Bom, agora pro final, o primeiro agradecimento é o nosso presidente da comissão aqui do Rio, Leandro Sender, nosso vice, o Francisco Egito, que é o presidente da Nacional, que o Ramon está aqui, da Aba Imobiliário. Então, assim, estão sempre os dois, né, fomentando isso, trazendo essa oportunidade desse podcast. Já vai estar no YouTube, a gente vai divulgar aí as datas. E com relação à rede social, cada um vai falar aqui um pouquinho. Minha rede social é @AnaMariaMalé. E sou síndica profissional, já vou rever meu contrato com a Arechavala, vou mandar lá pra ele, para não fazer nenhuma besteira. Advogada condominialista e civilista. Agora eu vou passar a palavra aqui para cada um fazer aí sua propaganda. Vamos lá, Rafael. Bom, não, agradecer, pô, é sempre um prazer estar aqui na companhia dos amigos, pra gente poder trocar experiências, né, debater e aí divergir, isso que engrandece, enriquece. Eu acho que a gente está constantemente aprendendo, né? Ainda mais nessa área condominial, que precisa realmente de debate, precisa realmente de bons profissionais qualificados para realmente fazer a modificação que a gente precisa. E precisa de muitas modificações. Eu acho que fazendo esses exercícios de reflexão, de debate aprofundado, né, da questão da ótica jurídica é super pertinente. @RGLuz é o meu pessoal, @RGLuz_advogados, sigam lá, sempre conteúdos da parte imobiliária, da parte condominial, é sempre um prazer, agradecer a Ana, mais uma vez, a gente batendo esse papo aí, agradecer lá os colegas da comissão e vocês, amigos, pelos minutos aí que foram agradecedores. Haroldo. Não, agradecer. Hoje eu não tenho oportunidade de botar sua foto aqui, que nem Tá você faz vendo? na palestra. Eu faço na palestra, né? Ela lembrou dessa palestra lá, né? Bem, agradecer a todos, realmente, a participação, né? O debate foi ótimo, né? A gente discutimos coisas maravilhosas, bem provocativo, espero que o público também tenha gostado muito. E divulgar minhas redes sociais, né? Como advogado, professor. Instagram, _Haroldo Lourenco, Haroldo com H, _Haroldo Lourenco. Obrigado, gente. Ramon. Uma alegria poder estar aqui. Eu acredito que a gente tem que se preocupar muito mais em qualificar as nossas perguntas do que buscar respostas. Divergir é assim que a gente cresce. E aí acredito que isso aconteceu bastante aqui. Muito obrigado, privilégio. Só pelo nosso debate aqui já valeu ter vindo de Porto Alegre, gente. Vou deixar aqui as Que redes, bom, tá? que bom. @adv.ramon.luiz. Sigam lá e até a próxima. Obrigado. Arechavala. Bom, agradecer mais uma vez o convite, foi muito bacana, né? Pô, foi muito legal. Ana Maria, Leandro, né, nosso presidente, Egito, vice, Rafael, obrigado, Haroldo, Ramon, especial, né, por ter vindo de Porto Alegre, pô, muito bacana mesmo. E achei muito engrandecedor, né, provocativo, né, eu realmente fiz perguntas para aprender, né, e acho que para mim foi muito bacana. Minha rede social é luiz.arechavala, _adv, e tem também do escritório Arechavala Advogados. Obrigado. Ok. Bom, pessoal, até a próxima. Fechou.